Fala aí, pandeiristas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do curso de pandeiro para a turma avançada. A gente está aqui na nossa quarta e última aula, sobre a música Cochichando, do mestre Pixinguinha. Lembrando que todo esse material, tanto os vídeos como o material de apoio, como partitura e gravações, playbacks, eles estão lá no nosso site. O link está aqui na descrição. Clique lá e baixe todos esses arquivos, tá bom? Outra dica que eu dou é para vocês escutarem o podcast da Escola de Choro de São Paulo, podcast Nó na Garganta, feito pelo Henrique Menezes, com o apoio de mais um monte de gente que ajuda a escola de choro ir para frente. Então esse podcast você vai encontrar facilmente nas plataformas de streaming musical. Escuta lá, tá muito legal, tá bom? Então bora para nossa última aula. Então estamos na quarta aula da música Cochichando, da turma avançada, e praticamente vimos a música inteira, né? Então agora o que eu vou propor aqui é a gente juntar todas essas partes que a gente viu nas outras aulas e dar um acabamento nessa música, né? Dar uma polida nela, achar os lugares que fica mais legal de colocar as variações, pensar no nosso solo, qual o caminho que a gente vai seguir, se vai ser um pouco mais tradicional, se vai ser um pouquinho mais aberto, e colocar as dinâmicas na música, coisa que é importantíssimo no choro, e a gente como pandeirista, a gente tem a obrigação de estudar dinâmica, pois o nosso instrumento já tem um volume muito grande, e se a gente não tem o domínio de volume, das dinâmicas no nosso instrumento, isso pode atrapalhar muito, né, uma roda de choro, enfim, um show. Então é super importante a gente estudar dinâmica. Eu já falei isso em outras aulas, mas gosto de falar de novo, gosto de reafirmar isso, porque tem essa grande importância, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer um pouco nessa aula, né? Dar esse acabamento na música toda. Lembrando, né, que lá no começo eu falei que a gente se embasou muito na gravação do quarteto Arranca Toco, né? Eles gravaram a música Cochichando, o Jorginho do Pandeiro, Proveta, Pedro Amorim e Maurício Carrilho. É uma gravação que eu tenho como referência, pois o pandeiro do Jorginho está com uma sonoridade muito bonita, está bem na cara, dá para a gente escutar tudo o que ele faz, e o Jorginho é uma grande referência, um grande mestre. É sempre bom a gente tirar um pouco do que eles fizeram, né, do que essas grandes referências fizeram. Isso vai agregar muito na nossa técnica, na nossa maneira de tocar. Então, propus e proponho de novo vocês transcreverem essa música, tudo que o Jorginho fez ali, entender isso, onde que está as dinâmicas, por que muda um pouco uma variação ou outra, porque ele não começa variando logo de cara, ele só vai fazer isso lá para frente. Enfim, tenta analisar tudo isso. E fora essa gravação, eu acho importantíssimo vocês procurarem outras versões dessa música. Eu pesquisando aqui por cima no Spotify, eu vi que tem mais de 50 gravações do Cochichando. Tem a gravação do Benedito Lacerda e do Pixinguinha, o Pixinguinha fazendo lindos contrapontos nessa melodia dele. E tem a gravação antológica do Jacó do Bandolim, que ele tocou em choro, um pouco mais rapidinho, um pouco mais reto, o pandeiro fica numa base mais firme ali, direto na música. E enfim, as variações, interpretações estão espalhadas ali no restante do regional. Tem a gravação do Paulinho da Viola no disco Memórias Chorando, uma gravação mais lentinha para quem acha essa gravação muito rápida para tocar. Lá pode ser uma boa gravação para você tocar junto, escutar. O solo é o cavaquinho que está fazendo, o próprio Paulinho da Viola. O Zé da Velha e o Silvério Pontes gravaram o Cochichando meio machichado, então dando uma outra cara. O Arranca-Toco gravou mais choro sambado. Então tem muita gravação dessa música.
a gente tem, né, se a gente quer entender a linguagem de choro, a gente tem obrigação de escutar essas versões, de escutar o que cada um fez e analisar cada uma delas para a gente agora, nesse momento, dar esse acabamento final na nossa versão, na sua maneira de tocar. Você pode pegar elementos de quase todas essas gravações, de dinâmica, de interpretação, de ritmo, para trazer para a sua maneira de tocar. Então, essa é uma dica preciosa que eu dou, que é fundamental, uma coisa que eu fiz muito, é escutar e tentar tocar junto com diversas gravações, às vezes da mesma música, né? E isso não é, poxa, você vai ficar tocando a mesma música, nossa, a vida inteira, mas você conhecendo todas essas versões, você vai usar isso em um monte de outras músicas do repertório de choro. Essas variações, esses ritmos, essas nuances que tem só nessas gravações do Coxando, você vai ver se repetir em diversas outras gravações. Então você com certeza não vai ser um conhecimento perdido, pelo contrário, vai ser um conhecimento agregado, né, na sua técnica, na sua linguagem, na sua maneira de tocar. Então é fundamental isso. Procure, dê uma pesquisadinha que você acha fácil milhares de gravações dessa música. Então, vamos direto aqui, tocar a música toda. Lembrando que a parte A, a parte B e a do meio, a gente praticamente fez as mesmas coisas que o Jorginho fez na gravação do Quarteto Arranca-Toco. E vamos tentar, né, relembrar isso das outras aulas e trazer agora para tocar na música inteira. Na parte C, eu propus a gente fazer um improviso, tem lá uma parte específica por improviso, e aí conversamos um pouco, falamos um pouco sobre o improviso mais dentro da linguagem, pensando mais na rítmica da melodia para se improvisar, ou num improviso um pouco mais descolado da linguagem, mudando um pouco a célula rítmica, às vezes saindo um pouco ali das 4 semicolcheias, indo para tercina, indo para sextina, fusa. Então também tem uma maneira de se improvisar para esse lado, que também é muito interessante. Você pode escolher e fazer a sua própria versão. E aí a parte A, o último A, que a gente não viu ainda, mas é a mesma melodia que a gente já escutou nos outros As. A gente pode fazer uma dinâmica bem depois que a gente volta do solo, faz uma dinâmica para depois, do meio do A para frente, a gente voltar com uma dinâmica mais alta e finalizar a música. O final é aquele final bem tradicional do choro, né? Paragadão. Então não vai ser nenhuma surpresa para ninguém, acredito eu. Então, bora lá, vou propor outra dinâmica também, que é na parte B, um pouco antes do break. Dá pra gente fazer uma dinâmica, uma hora que eu estava fazendo uma variação, colando um pouquinho na rítmica da melodia, e ali fica legal fazer uma dinâmica. Eu vou tocar aqui uma vez, vou tocar pensando nessa dinâmica do B, na dinâmica do A lá do final, fazendo as variações, né, ali do começo até o A do meio com as ideias do Jorginho. E a parte C, o meu improviso vai ser, vou pensar bem dentro da linguagem, dentro das variações que a gente já viu, do choro sambado, das frases deslocadas, colando um pouquinho na rítmica da melodia. Tá bom? Vou tocar uma primeira vez assim, depois uma segunda vez vou mudar um pouquinho e depois, por fim, eu deixo vocês só com a base para vocês estudarem, tá bom? Então vamos lá. 2, 3, 4.
maravilha, finalmente tocamos a música inteira e usei muito, né, do que eu falei no começo da aula, aquela parte A, B e A do meio, usando a referência do Jorginho do Pandeiro na gravação do Quarteto Arranca-Toco. Na parte C rolou aquele improviso, e eu pensei bem, fazendo dentro da linguagem, né, usando bastante o choro sambado, a frase deslocada e acentuando junto com a melodia. E o último A, que a gente ainda não tinha visto, mas deu para perceber que eu comecei ele bem baixinho, depois cresci para acabar a música ela mais para cima, com mais volume, e o final bem tradicional de choro, né? Eu fiz isso aqui. E eu dobrei o dedão, né? Mas você pode começar pela ponta, esses graves, e aí não precisa dobrar o dedão. Também funciona. Aí você pode escolher qualquer um desses dois, tá certo? Agora eu vou tocar ela mais uma vez. E dessa vez vou descolar um pouquinho da linguagem ali na hora de fazer o solo. Vou tentar ir para fazer umas modulações rítmicas, talvez tercina, sextina, tentar até dobrar, vamos ver se dá certo, para ter mais uma referência de como a gente pode fazer esse improviso. E aí, por fim, eu largo vocês com essa base aqui maravilhosa dos meus amigos, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aí, beleza. Bem, dá para perceber que ali na terceira parte,
desgrudei totalmente da linguagem, fui para um outro lado ali, e que é muito interessante, é muito legal, adoro fazer esse tipo de solo, esse tipo de variação. Então, tentem estudar essas duas possibilidades na hora de você criar seus improvisos, criar os seus solos, e aí você dominando, né, essas duas maneiras de dispensar improviso, você vai encaixar ele no ambiente que você tiver, na roda de choro mais tradicional ou num grupo mais experimental. Você tem essas duas ferramentas, né, para você trabalhar ali na hora que você estiver tocando. Então, para finalizar a nossa aula, vou deixar vocês aqui só com a gravação, com a base do Alexandre Ribeiro, Gia Correia e Henrique Araújo, para vocês tocarem junto com eles, colocando todos esses elementos, tudo que a gente estudou nessas 4 aulas, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Muito bem, então assim se encerra as nossas 4 aulas sobre a música Cochichando. Em breve sairão as próximas aulas com uma nova música e espero que vocês tenham gostado. Falamos aqui sobre choro sambado, Jorginho do Pandeiro, improviso. Acho que foi muito legal e é isso, a gente se vê em breve. Até mais, beijão.